بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. A arte e a ciência da meditação sufi. الشيخ خواجة شمس الدين عظيمي. Tradução: Marina Raquel Araújo e Iqbal Ahmed Azimi. Dedicatória. Este livro é dedicado à caverna sagrada de Hira, onde o profeta Muhammad praticou meditação durante 14 anos e recebeu a revelação dos versículos iniciais do Alcorão Sagrado através do arcanjo Gabriel. 3 camadas. Todo ser humano é composto por 3 corpos ou 3 almas: a alma animal, a alma humana e a alma superior. Cada alma é composta por 2 círculos ou chakras. Existem 6 círculos ou 6 chakras de luz no corpo humano, que são chamados 6 círculos ou 6 chakras. 6 círculos ou 6 chakras. قلبي e نفسي سري e روحي إخفاء e خفي. Círculos da luz Kalbi e Nafsi formam a alma animal ou jovia. Círculos da luz Siri e Roi formam a alma humana ou Ayan. Círculos da luz Akfa e Kafi formam a alma superior ou Sábita. Esses 6 chakras, depois de divididos em círculo e triângulo movimentos, são transformados em 6 ondas de luzes puras. 3 ondas de luz formam os sentidos diurnos, enquanto as outras 3 são responsáveis pelos sentidos noturnos. Quando acordamos e nossos olhos se abrem pela primeira vez, entramos no sentido consciente. Quando ainda não estamos totalmente conscientes, podemos chamar esse estado de semi-despertar. No entanto, no momento em que despertamos e entramos no primeiro estado de vigília, o círculo Nafsi é inundado por pensamentos e ações. Isso significa que o despertar de pensamentos e ações começarão a fluir coletivamente. Após o semi-despertar, inicia-se a segunda etapa, onde o nosso estado de alerta mental se aprofunda e a sonolência do nosso cérebro termina. Durante essa fase, entramos em um estado de contentamento ou embriaguez leve. O sentimento de embriaguez é ativado no círculo Kalbi. Quando o sentimento de alegria se torna mais forte, ele se transforma em êxtase intuitivo. É a terceira fase da vigília e durante esse êxtase, o círculo Roi é ativado. Primeira fase. Semivigília, início dos sentidos conscientes. Pensamentos e ação convergem para um ponto igual ao círculo do Nafsi ativado. Segunda fase. A sonolência passa ao estado de alerta. Contentamento, círculo do Kalbi, ativado. Terceira fase. Contentamento profundo, êxtase, círculo do Roi, ativado. Assim como há 3 fases de vigília, também há 3 estágios de sono. Do mesmo modo que entramos em estado de vigília através dos 3 estágios, nós adormecemos passando também por 3 fases. A fase entre o sono e a vigília é a sonolência. O círculo do Siri é ativado durante a sonolência. O segundo estágio do sono, que pode ser mencionado como sono leve, é o movimento do círculo de Kafi. A terceira e última fase do sono, que é chamada sono profundo, é o movimento do círculo do Akfa. Podemos assinalar que no início dessas fases todos passamos pelo estado de serenidade. Quando acordamos,
nossa mente está em paz e com um sentimento de vazio. Da mesma forma, assim como durante os outros estados, nós passamos por esse período de breve serenidade. Isso significa que para passar de um estado para o outro, a serenidade é essencial. Assim como durante a vigília, o sentido da sonolência também experimenta uma leve serenidade, sendo que depois de alguns momentos o mesmo se aprofunda e se transforma em sono. O sono inicial, após passar por esse momento de serenidade por alguns instantes, se transforma em sono leve e, finalmente, as ondas de tranquilidade do sono profundo começam a agir. É por isso que essa influência é chamada de sono profundo. Lei da visão. O despertar e o sonhar estão relacionados aos sentidos. Em um estado, a velocidade dos sentidos aumenta enquanto no outro, diminui. No entanto, sua condição não se altera. É o mesmo tipo e estilo de sentido que funciona, seja na vigília ou no sono. O despertar e o sonhar estão na verdade em duas câmaras do cérebro, ou em outras palavras, temos dois cérebros. Quando os sentidos são ativados no cérebro, chamamos de vigília. Se os sentidos são ativados pelo outro, denominamos sono. Isto significa que os mesmos tipos de sentidos estão se alternando entre a vigília e o sono. Este intercâmbio de sentidos é a vida de fato. Quando um tipo de sentido torna-se latente no interior do cérebro, o outro simplesmente assume o controle. Durante a vigília, os sentidos começam a trabalhar exatamente quando as pálpebras começam a piscar nos globos oculares. Quando esse processo acontece, saímos do sono e entramos no estado de vigília. Podemos usar o exemplo da câmera fotográfica como uma metáfora. Mesmo quando o filme está dentro da câmera, assim como a lente, a máquina não irá funcionar a menos que se aperte o botão, fazendo com que o obturador se abra e feche em 1/10 de segundo. Da mesma forma, a tela frontal não vai ser transmitida ao cérebro a menos que as pálpebras caiam sobre os globos oculares, pescando. Este é o segundo estágio de contemplação durante a vigília. O primeiro estágio começa quando um pensamento penetra na mente da pessoa assim que ela acorda. À medida que esse pensamento se aprofunda, tem início o processo de piscar e a cena em frente dos olhos começa a transmitir para a tela do cérebro. A função da visão não é só enviar a imagem externa, mas também a informação dessa imagem. Ao ver, a mente coloca ideias nessas informações. A imagem que aparece na tela da mente através do piscar geralmente tem a duração de 15 segundos. Antes de passar esses 15 segundos, uma a uma, as outras imagens aparecem na tela e substituem a imagem anterior. Esse processo continua em todo o período de vigília. Durante o período de vigília, a visão está diretamente ligada ao globo ocular. Através do piscar de olhos, a câmera do olho tira fotos de forma contínua. Se o piscar de olhos é suspenso, os nervos no interior do olho param de trabalhar. Os sentidos dos nervos oculares trabalham de acordo com o processo de piscar. Se as pálpebras são forçadas a permanecerem abertas e o movimento do globo ocular está parado, surge um espaço vazio diante da visão e o processo de formação da imagem dos olhos se detém. Todo o universo e todas as criaturas estão ligados entre si de forma coesa. Diferentes fases da vida e diferentes tempos parecem separados se vistos pela visão externa. No entanto, as diferentes fases do tempo e da vida são todas ligadas ao centro, não importam quão diferentes elas pareçam. Os raios ou ondas servem de comunicação entre os habitantes do universo e do centro.
Por um lado, as ondas dessa fonte central descem e alimentam os indivíduos do universo, mantendo a centralização. Por outro lado, após a alimentação das criaturas do universo, essas ondas ascendem de volta à sua fonte. Este processo interminável de subida e descida é a vida. A distância percorrida por essas ondas faz com que o universo se pareça a uma espiral. Com movimentos ascendentes e descendentes, essa espiral é subdividida em 6 outras mais. O primeiro círculo do universo e dos seus habitantes é chamado Sol. A alma é como um foco luminoso do qual a luz está sendo emitida. A onda de luz ou o foco luminoso é de fato a imaginação ou visão. Evidentemente, onde há um raio, haverá uma luz, e onde houver luz, esta iluminará o ambiente. Sempre que o foco de luz incide, pode ser observado. A luz do foco luminoso é composta de muitas cores. Mais cores e mais coloridos produzem o brilho resplandecente. Quando a luz de baixa intensidade incide sobre os objetos, os conhecimentos sobre eles penetram em nossa mente. Os objetos sobre os quais incide a luz de intensidade média criam pensamentos em nossa mente. Quando as luzes de alta intensidade incidem sobre os objetos, elas formam imagens em nossa mente. Finalmente, quando a luz de extrema intensidade incide sobre as coisas, ela pode ser vista pela nossa visão. Na verdade, a fim de vermos qualquer coisa, teremos que passar por estes 4 estágios. Para ver e compreender qualquer coisa, em primeiro lugar uma ideia penetra na mente, ou seja, é formado um esboço diminuto. Quando ela se aprofunda, torna-se um pensamento. Quando o pensamento se aprofunda na mente, a imagem desse objeto passa a existir. Quando a imagem se aprofunda, o pensamento torna-se imaginação, e quando a mesma na forma imaginativa converte-se em forma e figura, então o objeto entra no alcance da nossa visão. A experiência demonstra que ver é uma habilidade que funciona mesmo na obscuridade. Até o mais leve esboço de qualquer coisa, mesmo que seja apenas uma ideia, é enviado para a visão. Somente depois de passar pelas outras 3 fases o objeto poderá ser visto na dimensão de forma e figura com todo o seu colorido. Todos os sentidos trabalham da mesma forma que a visão. Estes sentidos são olfato, audição, paladar e tato. Todos os interesses e atividades da vida, eventos, ações e o sistema completo são baseados na mesma regra acima mencionada. Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.